Dando continuidade ao Centro de Comunicação Institucional aqui da Câmara, vou chamar o pessoal da equipe de suporte multimídia. O Maurício está aqui conosco. Ele é o responsável por essas apresentações, por essa logística toda, né, dos auditórios. Vou deixar que ele mesmo fale. Obrigada pela presença, Maurício. Maurício e a equipe, né? Calma, que vai me ajudar. Não, eles vão me ajudar. Não, só vai dar microfone se chegar perto das caixas. Tá. Essa parte pode ficar tranquilo. Pode começar? Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Maurício, sou supervisor do departamento do CCI2, né, que é a equipe de suporte multimídia. Na verdade, o nosso setor atua com toda a infraestrutura do prédio que é voltada para áudio e vídeo, sem ser o segmento da TV, o que é a estrutura fixa, por exemplo, de auditórios, dos canais internos que vocês têm lá sintonizados nas TVs dos gabinetes, a parte técnica de funcionamento daquelas TVs dos corredores, né, o CCI3 que gera o conteúdo, porém quem administra o horário que liga e desliga as TVs, tal, quem cuida da instalação técnica daquela parte do informativo é o nosso setor também. Na verdade, a gente faz a gestão também dos auditórios da parte que surgiu depois da pandemia, dos eventos semipresenciais, né, que possibilitam o vereador ou convidados de atuarem na reunião externamente à Câmara, que antigamente não era possível. Então, vamos lá. Pode pôr. Eu deixei aqui um resumo das funções do setor. Na verdade, assim, além da infraestrutura em si, como o meu colega Raul já tinha adiantado, nós realizamos a parte de preservação dos arquivos de áudio e vídeo históricos, até o momento que a gente tem registros. Normalmente, o áudio começa a partir de 2005, o que a gente conseguiu converter, que foi possível preservar até o dia de hoje. Então, na verdade, assim, toda vez que vocês pegarem aquela agenda do cerimonial e lá no campo, na coluna da direita, tiver a necessidade de gravação, isso para o nosso setor, a gente vai fazer um registro. Normalmente a gente grava em 5 modalidades diferentes, 5 equipamentos diferentes para não ter o risco de perder, e depois armazena aquilo em outros backups externos à localidade original de gravação, para manter para preservar aquilo historicamente, porque muitas vezes tanto os próprios vereadores, os gabinetes, eles precisam estudar de repente como que foi a discussão de uma lei específica que vai ter uma atualização, aí como que ela foi a época quando teve a votação original, quais eram as demandas, às vezes o gabinete precisa fazer uma pesquisa histórica, então ele vai lá, consulta os vídeos, muitas vezes não está disponível no YouTube, porque o YouTube normalmente acho que ele está com registros, acho que a partir de 2018 ou 2019, não me recordo. Anterior a isso, sempre entrando em contato com o departamento, que eu vou deixar os contatos, se é possível ter a íntegra dos eventos, a gente sempre disponibiliza em áudio e vídeo. Claro que quanto mais antigo for, mais vai ser, assim, a gravação ela vai ser de uma forma mais simplificada, com menos qualidade, porque houve uma evolução desde de quando começou-se a ter os registros até agora. Basicamente, na Câmara, desde lá do princípio, acho que da construção do prédio, quando teve o primeiro plenário, com os primeiros a utilização de microfones, né, para a realização das sessões plenárias primeiro e depois foi expandindo para comissões, audiências públicas, nosso setor já atuava com gravação em fitas de rolo, era aquela coisa bem arcaica, que na verdade era um painel só com fitas de rolo sequenciais, aquilo lá era até difícil de preservar porque ocupava-se muitos espaços, tinha que ter armários de metal, e claro que com o tempo a gente foi modernizando, transformando aquilo num formato digital, e hoje em dia é mais fácil você manter muito tempo de gravação em formatos e equipamentos pequenos. Toda essa parte que vocês estão vendo dos auditórios, ela foi pensada sempre para atender a maioridade a maior parte dos eventos dos eventos que acontecem na casa, principalmente os eventos que são legislativo, ali, atividade fim, audiências públicas, reuniões de comissão, sessões plenárias, sessões solenes. Então você vai verificar, por exemplo, que na mesa aqui principal a gente tem sempre no mínimo 7 microfones na mesa, porque normalmente a composição das comissões são de 7 vereadores, então sempre para cada vereador ter o seu microfone, e ainda assim a gente deixa sempre 2 microfones de acesso,
com o cabo normalmente calculado para chegar até as extremidades, para que todos que, se for necessário, precisar participar, poder participar. Então, vocês vão encontrar essa estrutura assim no Salão Nobre, na Sala Sérgio Vieira de Mello, na Sala Oscar Pedroso Horta. O que é um pouco diferente é o plenário, que ele tem aquela estrutura um pouco mais engessada, porque o foco do plenário, apesar de receber todos os tipos de evento, é a sessão plenária. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, na mesa do presidente lá, tem uma botoeira onde ele pode fechar os microfones de parte ali, porque é uma necessidade da sessão plenária, ali, de quando às vezes sobe um pouco a temperatura, o presidente dá uma segurada, falar somente ele, depois abrir novamente as palavras para continuar os trabalhos. Então, na verdade, essa parte, como o nosso setor, ele sempre vai estar em constante contato com os gabinetes, prestando suporte. Por exemplo, você vai organizar o seu evento. O seu evento vai ocorrer daqui 2 semanas, mas você está preocupado com como que você vai fazer determinada ação. Você vai utilizar vai fazer uma apresentação musical, você vai fazer uma estrutura que vai ter um semipresencial, você tem dúvida como vai funcionar. Vocês ficam à vontade sempre para agendar com a gente um teste. Eu quero agendar um teste, a gente verifica com a equipe do cerimonial se há um espaço de agenda livre. E aí a gente vai entrar em contato. Nossa equipe fica aqui das 7 da manhã até as 10 da noite, que são os horários normalmente que podem ocorrer os eventos. Normalmente um pouquinho antes a gente chega para testar tudo. A gente sempre, todo dia, faz uma verificação em todos os auditórios, testa microfones, sistemas de imagem, sistema de semipresencial, porque acontece, a nossa agenda de eventos é sempre muito lotada, o Thiago não dá espaço normalmente para a gente entre eventos, então a gente sempre certifica diariamente que isso está funcionando, porque você imagina, se o evento ocorre bem de manhã e de repente o da tarde não ocorre, você gera um prejuízo na agenda, tem muita coisa, inclusive, que é publicada em diário oficial, uma convocação para uma audiência pública, não existe a possibilidade de dar um problema no auditório e falar assim, gente, não vai ocorrer evento porque a gente sempre tem que ter uma solução, a gente tem que ter plano B, plano C, se precisar deslocar de auditório, ainda bem que não acontece isso muito, mas o evento tem que acontecer. E a gente vai estar aqui sempre para isso, a gente vai ter sempre uma equipe técnica para fazer qualquer intervenção, se for necessário, o mais rápido possível para que não impacte o evento. Dessa parte, o importante, sempre quando vocês estiverem na organização dos eventos, eu vou só passar um geral, que eu já estou pulando um pouquinho, que eu não sou muito bom de apresentação, eu estou falando as coisas conforme vem à cabeça. Então, vamos lá, só para fazer uma passagem aqui. Então, como eu já falei, a gente faz a gravação integral das reuniões. Aqui eu coloco como exemplo as reuniões legislativas, mas também de todos os eventos que vier com a demanda de gravação, a gente vai fazer a gravação e, consequentemente, a preservação desse arquivo. Assim, a gente não tem lógica de descarte, a gente mantém até quando a gente conseguir com que eles fiquem em constante funcionamento. Então, a gente faz o gerenciamento dos auditórios, como eu disse, desde o planejamento de como vai funcionar cada auditório, cada posição de caixa de som, para que todas as cadeiras ouçam a reunião da mesma forma, que fique claro. A gente realiza as manutenções, sempre a gente tenta organizar as manutenções para não afetar a agenda, então normalmente a gente faz ou em final de expediente, ou em sábados, ou quando a gente consegue bloquear o auditório quando não há eventos agendados, a gente sempre faz de uma forma para não prejudicar o andamento. Eu tinha comentado sobre os auditórios serem padronizados. Qual que é o ponto que a gente achou que... se você vê que, inclusive, os microfones são das mesmas marcas, normalmente, os posicionamentos, a forma como o computador se conecta à estrutura de data show ou de TV, quando a TV é o suporte de vídeo principal. Por que é feito dessa forma? Para vocês, independente do auditório que vocês agendarem o evento, vocês se sentirem, se vocês baterem o olho e já rapidamente estarem à vontade com os equipamentos. São equipamentos que já vão conhecer. Da primeira vez que vocês fizerem, ver como utiliza, normalmente vocês vão ter facilidade na organização do evento. A nossa ideia não é sempre deixar de uma forma que não atrapalhe o andamento do evento de vocês. Vamos lá, gerenciamento do sistema de distribuição de sinal de TV. Como eu disse, aqui na Câmara a gente tem uma particularidade que a gente tem um sistema de TV próprio. Não só o canal da TV Câmara como todo, mas a gente tem um sistema de TV que a gente integra canais de TVs abertos, Globo, Record, SBT, Band, juntamente com o canal da TV Câmara, que é aberto lá no 8.3, e a gente também tem os auditórios como canais de TV no mesmo sistema de TV. Hoje em dia, esse sistema, a parte do canal dos auditórios está no formato analógico, mas já tem agendado para fevereiro já uma licitação. A gente vai fazer essa migração para deixar tudo na sintonia digital, porque fica mais fácil de operar.
Depois a gente vai passar direitinho. Normalmente a gente já está, conforme a gente está instalando as TVs, nos gabinetes sintonizando, a gente já normalmente faz uma explicação básica do que tá, da estrutura que está momentânea hoje e depois do que como vai ficar, né? E o gerenciamento do sistema de sonorização do prédio como um todo. Normalmente nas salas e nos corredores do prédio, vocês vão ver alto-falantes como igualzinho esse aqui que vocês estão vendo aqui em cima, que eles ficam normalmente, eles são utilizados para recados em geral, quando é necessário informar os vereadores, por exemplo, quando faltam lá 10 minutos do início da sessão ordinária. Vocês vão ver no prédio normalmente falando, é o nosso setor que gerencia essa parte tanto da instalação, da distribuição, controle de volume, quanto quando precisa passar algum conteúdo, é por lá que a gente passa também. Inclusive, se algum gabinete, por exemplo, tiver sem alto-falante ou tiver com problema, sempre com a gente pode acionar. A nossa equipe é pequena, mas a gente faz um agendamento com vocês para poder atender o quanto antes possível. Isso. Então, aqui eu fiz só um resuminho rápido das atividades que a gente aqui que são um ponto de interseção com o gabinete em si. Então, vamos lá. A instalação de ponto de antena nos televisores. Então, por exemplo, quem está ainda com um televisor em caixa que foi entregue do ano passado ou que pegou o gabinete desinstalado, precisa instalar ou modificou a posição da TV, o nosso setor que vai ser responsável por como a gente gerencia o sistema dessa TV, essa modalidade de antena particular que a gente gerencia tanto cada canal em si, lá no sistema de distribuição, até o ponto que vai até a TV de vocês. Então, é o nosso setor que é o responsável por isso. A parte de configuração e sintonia, como eu disse, quando a gente vai instalar, a gente já faz normalmente já coloca, já orienta como acessar os dois tipos de sintonia. Os alto-falantes de teto eu já comentei, e o suporte técnico dos recursos multimídia, que nessa parte é mais auditórios. Como eu disse, preciso agendar um teste porque eu vou organizar um evento no dia tal. Só combinar com a gente está aí sempre o dia inteiro, sempre tem técnico disponível. Entre em contato, a única coisa que a gente sempre combina é quando o auditório tem que estar livre, né? Porque às vezes tem um agendamento no horário, não dá para testar com o evento acontecendo. Por exemplo, pode passar, que aí de repente eu vou já... Então, às vezes acontece, por exemplo, do evento estar ocorrendo, mas aí se tiver qualquer intervalo entre o final de um evento e o começo de outro, se vocês estiverem disponíveis, a gente faz o teste. Eu sempre recomendo, para evitar qualquer atraso no evento, porque assim, como a agenda do cerimonial acaba sempre tendo eventos assim, com pouco intervalo entre um evento e outro, se o seu evento atrasa, às vezes ou você tem que reduzir a programação ou você acaba atrasando e atrapalhando o próximo. Então, eu sempre recomendo, quem estiver na organização, chegar um pouco antes. Surgiu qualquer dúvida, chama a gente dá uma corrida no auditório, explica, faz testes, testa a apresentação se for necessário. Normalmente, os computadores, sempre o áudio do computador é integrado no sistema de som, que é integrado na gravação, integrado na transmissão da TV. Então, a gente já faz um teste normalmente geral. Então, aqui eu coloquei, também envolve a parte do agendamento com o Thiago, todas as solicitações técnicas que envolvem o nosso setor, que vem constando na agenda lá naquele campo da coluna direita. Então, a gravação, como eu disse, né, toda vez que é solicitado, a gente realiza a gravação na íntegra e preserva. No primeiro momento, a gente só faz isso. A gente fornece cópia quando é solicitado, mas, na verdade, a primeira coisa, quando vocês solicitam a gravação... durante o agendamento do evento, o que a gente vai fazer é pegar aquele arquivo e vai preservar a gravação. A transcrição, na verdade, nós não fazemos diretamente, mas somos nós que fornecemos o arquivo para o setor de taquigrafia, para eles realizarem o procedimento técnico de transcrição, para publicação na íntegra, diário oficial. Normalmente, nós que trocamos os arquivos sempre com eles para fazer essa atividade. Nós temos a possibilidade do semipresencial, como eu disse, desde a pandemia a gente adaptou todos os auditórios da casa, exceto o Freitas Nobre, no momento que é o externo, porque ali como é uma área aberta e chove muito, não tem como deixar muito equipamento disponível, então ele limita um pouco. Todos os outros auditórios eles têm possibilidade de execução de evento semipresencial. Aí, daqui um pouquinho, eu vou só entrar no detalhe técnico de como funciona, como vocês ativam esse sistema semipresencial durante as reuniões. Nós temos a possibilidade de retransmissão. O que é a retransmissão, por exemplo? Você vai organizar um evento e a capacidade do auditório ela é superior à das pessoas que você convidou.
Então, normalmente, se for possível, se tiver um auditório extra disponível, o que a gente faz? Quando você solicita a retransmissão, a gente já verifica em agenda que tem essa necessidade. Então, quando for começar o seu evento, ele vai estar ocorrendo, por exemplo, aqui no Prestes Maia, e você pede retransmissão para Sérgio Vieira. Então, de repente, lotou a sala, conforme lotar, normalmente o pessoal da equipe do bombeiro, eles verificam, né, se quando tem quando atingiu a capacidade máxima, eles começam a destinar as pessoas para esse segundo espaço, onde a gente coloca exatamente o que a TV Câmara está transmitindo, a gente replica nesse auditório com um sistema de som de qualidade. Então, assim, pelo menos a pessoa não fica sem assistir, sem acompanhar o evento quando tem essa lotação máxima. Lembrando que sempre isso mediante a disponibilidade de um auditório lá com a equipe do cerimonial. Desligar circuito interno. Normalmente, todo evento que é fechado ou que tem algum tipo de restrição, porque, sei lá, é uma palestra com direitos autorais e tudo mais, a gente sempre recomenda, ao agendar o evento com a equipe de cerimonial, solicitar para desligar o circuito interno. O que seria isso? Na prática, é pegar o canal lá, que é hoje em dia, o 21, que é o Prestes Maia, a gente tira ele do ar enquanto está ocorrendo o evento, para não ocorrer, só vai estar vendo o conteúdo quem estiver realmente dentro do auditório. Normalmente, quando tem desligar o circuito interno, também não é transmitido, aí tem que só confirmar que é uma solicitação diferente, mas normalmente quando a pessoa já é um evento privado, não se transmite e também se desliga o circuito interno para manter só o conteúdo para quem está dentro do auditório em si. Normalmente isso é efetivo para reuniões de gabinete, para reuniões de partido ou outros eventos que são privados, certo? E normalmente na agenda também se tem necessidade de adicionar alguma coisa em relação à estrutura fixa que já existe no auditório. Eu tinha comentado com vocês anteriormente que a gente tenta padronizar ao máximo o auditório para, além de facilitar para quando vocês chegam no local, sentir facilidade com os equipamentos, porque se cada auditório funcionasse de um jeito, ia atrapalhar vocês conforme a organização da reunião. Além disso, é muito importante para restabelecer o auditório rapidamente. Se a gente mantém um padrão, toda vez que termina um evento, é muito mais rápido para você deixar ele já pronto para o próximo. Tem muitas vezes que tem um evento que termina às 5 e outro que na agenda que começa às 5. Se for pegar, por exemplo, reuniões de comissão, normalmente é uma seguidinha da outra. Você tem lá uma meio-dia, umas 13, meio-dia a uma, da uma às 2, das 2 às 3 e assim vai. Então, tem que sempre deixar ele o mais padrão possível para ficar rápido para restabelecer e para já recomeçar uma outra atividade. Então, essa parte de instalação de equipamentos adicionais, por exemplo, você vai fazer uma sessão solene e vai ter um músico que vai tocar um violão, vai ter um coral que vai precisar de uma estrutura com pedestais para isso aí. A gente tem esse material, a gente não deixa ele disponível no auditório o tempo todo para não atrapalhar a circulação e tal. Mas mediante necessidade a gente sempre instala. É sempre legal quando tem alguma coisa diferente combinar com o nosso setor, a gente sempre conversa, informa o que tem. Porque, por exemplo, como aqui a Câmara, assim, a 99% dos eventos é baseado em oratória. Então, às vezes, a gente não tem uma caixa específica de som para um violão que o cara vai querer aquele timbre perfeito. Mas a gente vai ter uma caixa multi lá com potência, com grave e tudo mais, para atender o que precisa. Aí a gente sempre recomenda assim, o cara é músico, ele tem aquele ouvido absoluto de afinação. A gente também possibilita que a pessoa traga a sua caixa em um sistema à parte e o que a gente faz? A gente faz uma captura passiva do conteúdo que ele vai fazer. Por exemplo, a gente vai pegar o sistema de som dele, ou aproxima um microfone, ou pega uma saidinha e coloca na mesa para chegar para a gravação, para a TV Cam, para não perder, e para no ambiente ficar exatamente do jeito que o músico ou que o maestro prefira. Esse formato sempre fica muito a critério do organizador do evento. A única restrição que a gente coloca, a gente não liga equipamentos de terceiros direto na mesa de som. Isso é uma questão de segurança, justamente porque muitas vezes no mesmo dia tem 4, 5, 6 eventos agendados no mesmo auditório. Se acontece alguma coisa por imperícia, alguém queima uma mesa de som, eu bato 4, 5 eventos na sequência. Então a gente sempre tem que tomar o máximo de cuidado possível para preservar, para dar esse volume de eventos. Eu acho que no ano passado a gente chegou em 1.900 e tantos eventos, teve ano que já passou de 2.500, eu lembro, 2019, 2018. Então, assim, a gente tem um volume muito grande de eventos, então a nossa função é sempre tentar, o máximo possível, manter esses auditórios em funcionamento o ano inteiro, sem falhas que comprometam gravação, transmissão, o público, o vereador em si. Então, a gente sempre toma esse cuidado para que tudo esteja sempre funcionando. Certo?
Aí eu dei um exemplo dos equipamentos de uso comum que ficam no gerenciamento do nosso setor, que são os microfones de base, que são esses microfones que ficam na mesa, os microfones de mão, projetores ou televisores, a depender do auditório, cada um tem um tipo. Quando for necessário no evento de vocês, se for ter alguma gravação terceirizada, de repente assim, vocês vão fazer um evento que vai ter uma equipe externa que vai fazer captação, porque eles querem transmitir, eles querem fazer uma transmissão à parte do que a TV Câmara já faz, ou que o site da Câmara replica. É possível, e aí eu já deixo disponível sempre uma saída de áudio no nosso sistema de som específico para a imprensa ou para o assessor técnico, a equipe técnica que for fazer. Isso é sempre combinando com a gente sempre mostra, regula, sempre, como volto a falar, com antecedência, porque também chegando muito em cima da hora a gente tem menos possibilidade de manobra, de técnica, né, assim, de caso necessário. Pode passar. Eu deixo sempre aqui algumas orientações para vocês aproveitarem os recursos dos auditórios da melhor forma e tendo o menor número de problemas possível. Então, uma que eu já tinha falado, que é testar sempre tudo com antecedência. Por mais que a gente faça o teste de manhã nos auditórios e faça, na verdade, uma bateria de testes pesada, testando todas as funções e tudo mais, a gente sempre orienta vocês, quando chegam, para a necessidade do evento de vocês, fazer seus testes. Roda o vídeo, porque sempre acontece aquela coisa, o cara gravou o vídeo num MacBook, e na hora de passar no Windows, o vídeo ficou diferente, coisas que acontecem. Então, primeiro, quando necessário, de repente você tem uma coisa, sei lá, você vai fazer o evento é uma exibição de um vídeo, de um documentário e tudo mais. Coisas assim que, basicamente, o foco é a parte de multimídia, é bom até testar um dia antes, para se tiver qualquer coisa, você vê que na hora o tempo passa super correndo e a gente não consegue fazer tanta coisa assim, tem que voltar para... De repente o cara tem que pegar o vídeo, voltar, reconverter, isso aí demora tempo. Quem já trabalhou com edição de vídeo às vezes sabe que demora um pouco. Então, sempre testar com a maior antecedência possível, pode agendar quando for com a gente, tendo disponibilidade a gente dá um pulo aqui e acompanha junto, certo? Os ramais, né, de suporte, quando for necessário, tem qualquer problema em auditório, pode ligar para a gente, mesmo que não for com a gente vai dar um pulo lá, vai orientar. Estamos disponíveis sempre tentando ajudar ao máximo o bom andamento do evento. Coisa importante, sempre quando o evento tiver gravação, quem estiver na organização do evento, ficar observando, porque tudo que para ser gravado, tudo tem que ser falado diretamente ao microfone. É muito comum, às vezes, está ocorrendo algum evento, alguém fazer alguma pergunta, porque sentiu a necessidade, e fala, você vê que a gente agora sempre leva o microfone até a pessoa, senão, para quem está assistindo, ou quem for assistir depois o vídeo gravado, não fica registrado qual foi a pergunta. Então, se perde um pouco do conteúdo da reunião. Então, sempre verificar se a pessoa está falando... Porque, assim, se vocês estiverem ouvindo bem na caixa, às vezes a pessoa começa a puxar o microfone de lado, assim, e vai esquecendo. Então, sempre se estiverem na organização do evento, focar para a pessoa falar diretamente ao microfone é muito importante, tanto para a captação do ao vivo, quanto para a gravação, que vai ficar preservada depois. E aqui, o que eu deixei por último, a parte de reuniões semipresenciais. Nessa parte, como eu tenho uns minutinhos ainda, eu vou dar uma ênfase maior. Então, assim, a Câmara em si, ela tem um contrato, eu não sei falar exatamente do contrato, que não sou do setor, mas ela tem um contrato com o serviço do Microsoft Teams. Normalmente eles liberam um número de licenças por gabinete, é bom já solicitar previamente, porque para criar reuniões no Teams e convidar e-mails corporativos é necessário ter essa licença do Teams, que ela não é gratuita, ela é paga, e o CTI, se não me engano, ele tem lá um número de licenças que eles fornecem. Então, o que acontece? O nosso setor, a gente criou, como disse, a gente elaborou e instalou todo o sistema de semipresenciais nos auditórios. Apesar da Câmara utilizar o Microsoft Teams, não é obrigatório, se, por exemplo, o vereador ou a pessoa que estiver organizando o evento preferir utilizar o Zoom ou utilizar o Google Meet, é possível. Essa ferramenta que a gente instalou, ela se adequa a qualquer ferramenta de videoconferência. A única coisa é que sempre, quando mudar a ferramenta, como não é o Microsoft Teams, é bom que a pessoa que estiver organizando saiba pelo menos mostrar para a gente onde são as telas para ingressar na reunião, para abrir câmera, microfone, porque se for alguma coisa que a gente não trabalha no dia a dia, pode ser que a gente não conheça.
porque a gente conhece o Teams, normalmente 95% dos eventos são no Microsoft Teams, então a gente já sabe os problemas que acontecem, os errinhos de plataforma, como ajustar. Os outros não, então às vezes a gente leva um pouquinho mais de tempo, mas todos funcionam, nunca tivemos problema com nenhum tipo de ferramenta de ligação por vídeo. Então, como que funciona na prática para a gente? Como que vocês vão identificar, por exemplo, o funcionamento do sistema semipresencial? Na verdade, o que acontece? A gente vai depois, normalmente a gente, se eu não me engano, aí o Thiago vai precisar tirar essa dúvida. Quando o pessoal vai agendar evento semipresencial, Jonas, desculpa, eu não vi que você estava aí, Jonas, ainda. Normalmente vocês enviam também aquela folhinha com os e-mails de cada auditório. Normalmente vocês já mandam aquele resuminho, não mandam? Porque eu não sei se vocês mandam, senão a gente podia até combinar para eu já deixar um com vocês para quando for para mandar para ficar padronizado. Não sei. Essa do e-mail para... Sim. Não, isso não é enviado pela gente. Assim, a gente só solicita o semipresencial e orienta os e-mails. Quando assim, porque no caso, cada sala, né, cada auditório tem a explicaçãozinha, né, dos e-mails lá para ser enviado, né? Mas aí no caso a gente não manda essas informações, né? Isso é sempre direto. Então, como funciona normalmente? Cada auditório ele tem 2 e-mails, um principal e um reserva que a gente utiliza, que, na verdade, o evento semipresencial também é organizado, se o gabinete for fazer um evento semipresencial, a criação da reunião seria idêntica a uma reunião virtual que você fosse criar normalmente. Você vai criar a sua reunião, colocar o horário, convidar as pessoas que você precisa e também convidar esses 2 e-mails. Normalmente, por exemplo, o Prestes Maia, se não me engano, auditório Prestes Maia 1, @São Paulo, auditório Prestes Maia 2, Audi Prestes Maia 2, @São Paulo. Normalmente a gente encaminha essa lista para vocês com todos os e-mails de todos os auditórios. Então, na verdade, no sistema de reunião semipresencial, nós somos convidados da reunião que vocês organizam. Então, eu recebo o convite de vocês no horário, vocês agendam como semipresencial, então na agenda vai aparecer lá, reunião semipresencial e o tema da reunião. Então, com essa informação, a gente sempre solicita o convite, ou normalmente vocês já mandam automaticamente, conforme vocês convidarem as pessoas que vocês precisam, vocês também encaminham o convite ao auditório. E aí tem uma equipe da TV Câmara, que tem sempre assistentes que eles verificam quando o evento é semipresencial, eles vêm até a estrutura do auditório, ligam os computadores e ingressam na reunião que vocês criaram. Então, quem está, por exemplo, fora da Câmara, ele vai visualizar lá o usuário Auditório Prestes Maia. Então, lá o que seria a câmera e o alto-falante. A câmera são um conjunto de câmeras que eles utilizam para transmitir, e o alto-falante é a soma de todos os microfones. Então, aí a gente sempre toma cuidado, assim, quando vocês estiverem gerenciando a reunião no computador, para não mutar o auditório Prestes Maia, senão vocês não estão fechando todos os microfones para quem está fora. Mas isso aí depois a gente vai explicando no dia a dia, porque tem vários pontos técnicos do como compartilhar vídeo, do melhor uso ali, porque muitas vezes quem está fazendo a reunião presencial esquece que o pessoal está assistindo fora. Então, eles mostram coisas... por exemplo, ele vai mostrar alguma coisa aqui na tela, mas se não for compartilhada a tela para quem está fora, quem estiver na operação, a pessoa acaba não visualizando, então quem estiver fora fica um pouco mais prejudicado ali no conteúdo em si. Mas isso sempre a gente vai orientando no dia a dia, porque vão ocorrer dúvidas. É sempre bom, nesses agendamentos de teste, a gente faz normalmente testes de conexão. Então, você cria sua reunião e fala, putz, queria fazer um teste lá. Vamos fazer? A gente faz um teste, aí chama no celular, por exemplo, para como se fosse a pessoa estiver fora, e utiliza no auditório e faz esse teste, já explica como compartilhar vídeo, quem está fora, quem está aqui, como que funciona. Tem a parte da TV também, que depois eu acredito que a Lara vai explicar. Tem a parte técnica para a transmissão da TV, tem alguns detalhes a mais, enfim. Pode passar, acho que não lembro se esse é o último. Isso. Aqui são os canais de contato, que eu deixo sempre. Fiquem à vontade para chamar a gente, principalmente quem estiver começando agora, vai organizar o primeiro evento,
está com dúvida, vou fazer, não conheço tal auditório, chama a gente sempre dá um pulo lá, mostra tudo, porque eu prefiro sempre deixar com que vocês se sintam seguros na organização do evento, porque na hora que, assim, faltando 20 minutos para começar, começa a chegar convidado, chega o vereador, aí, assim, a atenção já diminui muito, porque são muitas coisas ao mesmo tempo que vocês vão ter que estar gerenciando. Então, assim, eu quero deixar sempre vocês tranquilos com a utilização dos auditórios, dos recursos, e tendo qualquer dificuldade, não conseguiu fazer funcionar determinada coisa, achei que tal microfone está um pouco mais baixo, avisa, a gente dá um pulo aqui e faz a regulagem no ao vivo, quando for necessário. Pode falar. Os e-mails de cada sala, para ser presencial, a gente pode disponibilizar isso na intranet. No portal do gabinete, no guia de eventos online. Exatamente. Bom, pessoal, eu tentei explicar o mais rápido possível, que às vezes é muita coisa, tem muito... O nosso departamento lá é muito técnico, então, assim, você vê que a gente nem tem tanta habilidade ali de comunicação e tal, mas não sei se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer alguma pergunta, de repente, com a pergunta de vocês, eu consigo ampliar o escopo do que eu tinha explicado. Acho que nós vamos trocar de novo. Cuidado. Desculpa. Acho que está desligado. Alô, alô. Aí. Só para entender, quando acontecer uma audiência pública, a gente consegue transmitir essa audiência pública direto para o canal da vereadora? Do YouTube? Essa questão normalmente é com a TV Câmara, né, que é responsável pela transmissão. Mas aí, quer explicar agora, Lara? Depois? Né? Espera aí, só dar uma volta, senão vai enroscar. Desculpa o trabalho aí, gente. Não. Subir. Isso. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Como é seu nome, colega? Pedro. Pedro, bem-vindo, Pedro. Obrigado. Você só tem que avisar para a gente antes que você vai retransmitir o conteúdo, tá? E aí a gente autoriza lá no YouTube para você não ter problema com direitos autorais nem nada disso. Tá bom. Só para ressaltar que o canal do YouTube não é monetizado, tá, dela, então... Também, assim, você vai pedir a autorização para a gente por escrito, por e-mail, e a gente vai autorizar. Você não vai poder sobreportar, já nada disso, até porque o YouTube pode entender como uma fraude do conteúdo, né? E aí, mesmo que a gente autorize, você pode tomar alguma penalidade. Certo. E aí também a responsabilidade passa a ser da vereadora, né? Okay. A gente não tem, a Câmara não vai se responsabilizar por nada que ela não divulgue nos canais oficiais da instituição. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Mais alguma pergunta? Olha, ao longo do tempo vocês vão se acostumar mais com essas demandas que acontecem, é tudo tanta informação, mas Maurício, muito obrigada por ter trazido todo esse aparato. Aos nossos colegas aqui, muito obrigada também.